as ameaças, né, de forma mais intensa, você vê setores da grande burguesia brasileira, inclusive de bancos, de empresas, os grandes empresários, no manifesto que pega todo o povo brasileiro em defesa do Estado democrático de direito. E as organizações da classe trabalhadora começam a chamar manifestações nesse país. Quero dizer que, em nome do PSTU, nós vamos participar ativamente de todas as manifestações para tirar Bolsonaro e botá-lo para fora. Mas nós não vamos assinar esse manifesto. Por que nós não vamos assinar esse manifesto? Porque nós defendemos todas as liberdades democráticas que foram conquistadas nas ruas e nas lutas pela classe trabalhadora desse país, que se levantou contra a burguesia brasileira, nacional e internacional, e contra o regime militar desse país. Não foi nenhum governo, não foi nenhum empresário que garantiu as poucas liberdades que nos restam ainda, que é o de manifestar-se, de fazer uma greve, de organização e de expressão do nosso pensamento. Tudo isso muito limitado. Tudo isso muito limitado, porque a gente faz greve e apanha, faz greve e é condenado, e muitas vezes, quando fazemos ativismo político nesse país, também se morre, como no caso de Bruno e de Dom Phillips. Mas não só deles, tantos outros que já morreram, né? Então, uma coisa é a gente defender as liberdades democráticas, outra coisa é a gente defender esse Estado. O Estado brasileiro, ele é assassino, é um Estado corrupto, e toda a sua legislação tem como tarefa central garantir os interesses privados das grandes empresas desse país, que são responsáveis diretos pelas desgraças da classe trabalhadora brasileira. O Estado brasileiro, ele é assassino. Ele mata negros, pobres, homens e mulheres e indígenas nesse país. Ele tem o monopólio da morte, do encarceramento e da tortura. E essa candidatura tem um algo que é muito diferente, que é o fato de nós estarmos aglutinando aqui, né, uma série de organizações políticas que têm como seu norte a construção do socialismo e a construção de uma revolução no nosso país e no mundo. Porque a minha candidatura não está a serviço apenas do PSTU, mas também a serviço do Polo Socialista e Revolucionário. E, portanto, ela é uma candidatura que, do ponto de vista político, ela tem uma riqueza muito grande, né? Porque ela extrapola as fronteiras do nosso partido. Ela é bem mais ampla do que isso. É importante também pelo momento que nós atravessamos no nosso país e no nosso estado. No início da minha militância, eu participei das lutas contra a ditadura militar e me orgulho de ter ajudado a derrotar aquela ditadura e abrir o processo de redemocratização aqui no nosso país, através das campanhas diretas, através das greves. A minha primeira greve foi em 1979, uma greve bancária de 2 dias, quando eu fui enquadrado na Lei de Segurança Nacional, bom, e tantas outras coisas. E nem nos meus piores pesadelos eu podia imaginar que hoje, né, jovem há mais tempo, eu ia enfrentar uma situação como essa, onde a gente tem um presidente da República que diz a todo momento que pode que ele está preparando um golpe nesse país. Que essa é a questão que está colocada, né? A campanha de desacreditar as urnas e tal é para dizer, bom, se o resultado não for favorável a mim, vai ter aqui vai ser pior que o Capitólio. Essa é a questão. O Capitólio vai ser pouco. Então, o que está colocado em perspectiva é até a possibilidade de um golpe armado, uma tentativa de golpe armado, tá? Nesse país. E por isso é muito importante, quando o companheiro, isso já foi colocado aqui hoje, fala na questão da autodefesa da classe trabalhadora. Porque não serão, na hipótese de um golpe, de uma tentativa de golpe armado no nosso país, não serão essas instituições acovardadas da democracia burguesa do nosso país
que vão derrotar uma tentativa de golpe. Então, se tiver uma tentativa de golpe armado aqui, ele vai ser derrotado nas ruas, pela mobilização e pela organização da classe trabalhadora. E por isso é fundamental e importante que nós discutamos a questão da autodefesa. Pessoal, agora que está chegando perto aí do início da campanha eleitoral, a gente acha muito importante, primeiro, reivindicar a importância do polo, porque o que a gente está fazendo aqui, na verdade, é construir uma alternativa da classe trabalhadora, revolucionária e socialista. E isso é fundamental nessa conjuntura de um governo Bolsonaro, de um governo genocida, um governo da fome, um governo que tem um projeto muito autoritário para o país e que é responsável pela crise que a gente vive, responsável pelo ajuste fiscal, responsável pela vida difícil de fome e miséria que o nosso povo tem. E também a gente acha importante questionar o que representa aqui no estado do Rio de Janeiro o governo do Cláudio Castro, responsável pelo genocídio nas favelas, e aí foram os maiores genocídios que aconteceram nas favelas na história do Rio de Janeiro, aconteceram sob os governos do Cláudio Castro. Cláudio Castro que aplica um ajuste brutal também para o funcionalismo do nosso estado e também responsável pela privatização da SEDAI. É um bolsonarista que dispensa apresentações. Então, por isso, a gente acha importante primeiro afirmar que para enfrentar esse projeto autoritário, o nosso terreno é a rua, é a luta, é a mobilização. Então, reforçar a importância da gente estar na rua. Tem 2 calendários muito importantes para o próximo período. O primeiro deles é o dia 11 de agosto, que é o Dia Nacional do Estudante, em que estão sendo preparados protestos, e a gente acha muito importante que o Polo seja o campeão da convocação para esses protestos. E também, muito importante, o 7 de setembro, que é um dia que o Bolsonaro está convocando a sua tropa para se apresentar nas ruas, para apresentar o seu projeto autoritário. E o nosso papel não é esperar o 2 de outubro. O nosso papel é estar na rua para enfrentar esse projeto autoritário. Nós estamos diante de uma tarefa bastante difícil, que é enfrentar toda a herança de 4 anos de um governo de extrema-direita que atacou os direitos da classe trabalhadora, fazendo a classe trabalhadora amargar as piores condições de vida, de fome, de desemprego, uma crise climática, uma série de ataques e discurso de ódio contra as mulheres, os negros, os LGBTs, e essa situação é a situação que a gente tem que enfrentar agora, na contracorrente de poder mostrar para a classe trabalhadora, para a juventude, para todos os setores, que a saída nesse momento, para poder efetivamente dar uma resposta para a classe trabalhadora, não vai ser pela via da frente ampla. E isso é uma tarefa difícil, porque nesse momento a gente vê setores colocando que precisa dar mais ampla unidade com os setores da direita para derrotar o Bolsonaro eleitoralmente. E eu acho que é importante dizer que, primeiro, nós confiamos na força da classe trabalhadora, nos seus métodos, nas suas lutas, porque só ela, junto às mulheres, os LGBTs, os negros e negras e indígenas, vão dar um golpe de morte nesses reacionários na extrema-direita e fazer eles voltarem para a lata do lixo da história, de onde eles nunca deviam ter saído. E isso é muito importante no momento que a gente vê a frente ampla, com a chapa Lula e Alckmin, que é um exemplar da direita neoliberal, que atacou as mulheres, responsável, que atacou a juventude e os profissionais da educação em São Paulo, responsável inclusive por uma das maiores chacinas desse país, da onde surgiram as Mães de Maio, que foi um dos primeiros movimentos de mãe vítimas da violência do Estado. E isso também está acompanhado com as outras chapas estaduais, com a frente ampla, como está aqui no Rio de Janeiro, o Freixo, do mesmo partido do Alckmin, do mesmo partido da Tabata Amaral, junto com César Maia, que é um tucano agora, e também um defensor das milícias, que atacou
Mas nós queremos colocar essa situação que, por exemplo, nós fomos expulsos do PT porque votamos contra a reforma da Previdência do Lula. Porque não aceitamos que Sarney fosse presidente do Senado e Henrique Meirelles viesse para aplicar a política econômica dos banqueiros. E essa política foi dada continuidade nos governos do PT em aliança com essa burguesia, que aqui no Estado se refletiu na aliança com Sérgio Cabral. Essa situação, companheiros, é importante ressaltar que nacionalmente colocaram por 2 vezes o Temer como vice da Dilma. E foi eles que, na verdade, implementaram toda uma política que o Bolsonaro dá continuidade. O Temer com a reforma trabalhista, Bolsonaro com a reforma da Previdência e a política, que só no ano passado foi pago 1.960 bilhões de reais de juros e amortização da dívida. E tem agora, para 2022, já reservado 2.570 bilhões. E vem Bolsonaro dizer que não tem dinheiro para dar 5% para os servidores, que corta a verba das universidades, que não tem dinheiro para dar aos trabalhadores e, no entanto, tem dinheiro para dar aos banqueiros. Queremos colocar essa situação, companheiros, para dizer, fora Bolsonaro, é nas ruas, são nas mobilizações do dia 11 e do dia 7 de setembro. É muito importante que nós saiamos nas ruas. E aí a gente vive num governo de extrema direita que vem querendo fechar o nosso regime, né? Querendo atacar os poucos direitos que nós temos nessa democracia dos ricos. A gente precisa entender que esse ataque ameaça os sindicatos, as associações, os partidos. E a gente precisa, mais uma vez, levantar o tema da autodefesa. A gente precisa entender que é necessária essa autodefesa dos trabalhadores. A política de Bolsonaro é uma política que tem cor, que tem classe, e é aplicada pelo seu governador Cláudio Castro. Em menos de 1 ano e 6 meses, foram feitas as maiores execuções. Isso que a gente sabe, porque os números a gente sabe que é muito maior do que esses que são apresentados pela mídia burguesa. E é sempre a lágrima da mulher preta que escorre da face, que nada se difere do tempo da escravidão, porque é assim que é o sistema capitalista. Né? Conjuntura Live está aqui cobrindo a convenção estadual do Polo Socialista Revolucionário. Bom, finalizado aí a convenção, podemos então dizer que Cacau, militante do MRT, é então candidata a deputada estadual pelo Polo Socialista Revolucionário. Qual a expectativa e quais as tarefas agora dadas para a campanha? Oi, gente, obrigada pelo convite aqui. Eu seguro? Bom, a gente hoje saiu a convenção eleitoral, né? E agora a gente tem essa tarefa árdua aí de construir as candidaturas do Polo. A gente do MRT está batalhando, né, para poder construir candidaturas que vão expressar um programa que de fato defenda a classe trabalhadora e o povo pobre, né? Um programa para que esses capitalistas que estão sangrando no nosso país, né, eles paguem pela crise, e ao mesmo tempo que seja um programa e uma candidatura que se coloque na luta política contra o Bolsonaro, a extrema-direita e todos os ataques, né, desse governo e do que ele representa para a classe trabalhadora e o povo pobre, as reformas, e ao mesmo tempo nessa perspectiva de defender uma política de independência de classe, ou seja, não está aliado com os setores da direita, nem com o banqueiro, nem com os empresários, e apostando na força da classe trabalhadora, das mulheres, dos negros, dos LGBTs. Então acredito que vai ser uma campanha bastante intensa, mas bastante importante também para que a gente possa se preparar, inclusive, para os próximos anos e para as batalhas que ainda vão vir, para efetivamente derrotar o bolsonarismo, que a gente sabe que não vai ser só pela via das urnas. Isso aí, muito obrigado, boa campanha para você. Cola com a gente. Estamos aqui com Bárbara Cinedino, que esteve com a gente no Conjuntura Live, ainda como pré-candidata.
no dia de hoje. Acabamos de cobrir a finalização da convenção estadual, que tornou a Bárbara agora sim candidata ao Senado. Daqui para frente, como é que vai ser aí essa campanha? Então, a gente está bem animado, né? Estamos felizes agora, oficialmente, como você falou, candidata ao Senado, e de fato é uma dura batalha, né? Primeiro para enfrentar o bolsonarismo, a política do Bolsonaro, tem nossos adversários de peso aí, Romário, Crivella, Daniel Silveira, né? E, por outro lado, a frente ampla que está apresentando o Molon, né, que retirou direitos dos trabalhadores, votando a PEC do ajuste fiscal, 936, também que votou para dar dinheiro para os banqueiros, e o André Siciliano, né, que é uma possibilidade, aí eles estão debatendo, mas é uma possibilidade, que é o cara que na Alerj retirou o direito do funcionalismo, é o cara que na verdade é aliado do Cláudio Castro, porque para presidir a Alerj durante todo o governo Witzel e Castro, naquela bancada lá com o miliciano e tudo que a gente pode imaginar, eles estão juntos, né? Então a nossa batalha certamente vai ser para apresentar um programa para os trabalhadores e para as trabalhadoras do nosso povo, da nossa classe, para enfrentar as operações policiais, porque infelizmente a política do Marcelo Freixo hoje é de dizer que precisa sim de operações policiais e que ele tem operações diferentes e melhores do que as do Cláudio Castro. Na nossa opinião, a melhor operação que tem que ter é desmantelar o aparato militar para poder garantir de verdade a auto-organização do nosso povo, da nossa classe, dos trabalhadores, para enfrentar esse projeto autoritário do Bolsonaro. Então, estamos aí animadíssimas para esse desafio, né, e que vai ser a nossa candidatura, e vamos que vamos, para cima deles. Show de bola, boa sorte na sua candidatura, na campanha. E é isso aí, Conjuntura Live, cola com a gente. Formalidade cumprida aqui hoje no Auditório 11 da UERJ. Polo Socialista Revolucionário lança aí finalmente as suas candidaturas. E te pergunto, Ciro, candidatura formalizada, qual o tamanho da tarefa que você tem aí na mão junto com o Polo Revolucionário nessa campanha que está tão conturbada, né, onde se dizem ter só dois lados? A classe trabalhadora tem mais algum lado para contar? A tarefa é grandiosa, é hercúlea, mas é prazerosa, porque nós sabemos que do conjunto de alternativas que estão sendo apresentadas para a classe trabalhadora, indo da extrema-direita, né, representada por Bolsonaro a nível nacional e Cláudio Castro a nível do Estado, passando pelas candidaturas da chamada terceira via, até chegar às candidaturas da esquerda, que são candidaturas de conciliação de classe, representadas a nível nacional por Lula e Alckmin, e aqui no nosso estado por Freixo e César Maia, nós sabemos que todas essas candidaturas são apenas tonalidades distintas de candidaturas a serviço do sistema capitalista. E a nossa candidatura é uma candidatura de ruptura com o sistema capitalista, né? É uma candidatura que vai além das fronteiras do PSTU, é uma candidatura do Polo Socialista Revolucionário, que é composto por uma série de organizações políticas, inclusive algumas do interior do PSOL, como é o caso dos companheiros da CST. Agora tem vários, né, que se aglutinam na plataforma Contra o Poder, que participaram de um processo de desfiliação em massa do PSOL, né, e que estão, boa parte deles, apoiando as candidaturas aqui do Polo Socialista Revolucionário, os companheiros da Emancipação Socialista, da Iniciativa Socialista e companheiros, né, independentes. Então, é uma candidatura que vai para muito além, né, do que é o PSTU, e isso também é muito importante, porque a nossa proposta é justamente essa, é construir um polo socialista revolucionário aqui no nosso país. Estamos aqui com Vera Lúcia, que veio hoje aqui no Rio de Janeiro, da UERJ, participar da convenção estadual do Polo Socialista Revolucionário. O que você achou da atividade? Foi boa? Você acha que a campanha no Rio vai despontar bem agora depois da convenção, depois da formalização? Eu acredito que sim, apesar da convenção foi muito boa, o ato político da convenção foi muito bom, a participação efetiva dos militantes, dos filiados,
das organizações que compõem o Fórum Socialista Revolucionário, certamente aqui, apesar de todas as dificuldades, que nós não vamos assistir na televisão, nós não temos 2 milhões para gastar nas televisões, mas é uma militância que certamente vai apresentar com muito afinco um programa que responde às necessidades da classe trabalhadora do Rio de Janeiro, começando pelos mais pobres, que é negra, que é jovem, que é mulher. Então, nós certamente vamos dar largada aí com muita força a presença desse projeto social revolucionário aqui.